Um cara nos Estados Unidos, se faz um roubo de um celular à mão armada, se ele aponta uma arma pra alguém, é 15, 20 anos de cana. Problema pra todos os brasileiros, porque eu vou mexer com leis federais. Só que isso vai impactar para o bem na região aqui do Paraná e a região de Ponta Grossa. Como? Bem simples. As leis penais no Brasil são leis muito fracas. E as leis de processo penal são leis que soltam bandido. Então, se um bandido é pego, quando pego, a pena dele é baixa. E aí, quando ele vai pra cadeia, vem um juiz e vai dar uma canetada, falando, não, ele vou pregredir a pena dele, ele ia cumprir 10 anos, vai ficar só 3, só vai ficar 2 e volta pra rua. Então a gente tá tendo casos de violência contra a mulher, casos de assaltos, casos horríveis de violência sexual, que a gente tá vendo em todos os casos, os bandidos são reincidentes. O reincidente tem que ter a pena dele muito agravada. Então se hoje no Brasil, um cara que rouba um celular, vou ser honesto, ele nem vai pra cadeia. Se vai com roubo à mão armada, não fica 6 meses, 1 ano. Um cara nos Estados Unidos, se faz um roubo de um celular à mão armada, se ele aponta uma arma pra alguém, é 15, 20 anos de cana. E se ele for reincidente, é capaz ainda de ficar 40, 50 anos, ele nunca mais, a vida dele ser desperdiçada por conta desses assaltos. O que a gente tem que fazer é trazer esse tipo de legislação pra cá. E aí tem uma segunda coisa, as facções criminosas. Nós temos que ter uma lei, a gente chama de direito penal do inimigo. É uma tese que foi trazida por um professor alemão, chama Guin, e a tese trata quem pertence a uma facção criminosa como alguém que não está circunscrito à lei brasileira. Ou seja, ele não reconhece a lei brasileira como a lei dele. Ele faz a própria lei, é por isso que eles dominam favelas, eles dão ordem nas pessoas nas favelas. O que nós vamos fazer com essas pessoas o direito brasileiro vai ser diferente. Ele vai ser mais rápido e mais duro. E aí vai permitir que a polícia e o sistema de justiça pegue esses caras e coloque na cadeia mais rápido com penas muito mais duras. A gente precisa destruir as facções. Até porque vocês também têm problemas com facções aqui. O PCC está presente aqui no estado do Paraná. Ele usa o Paraná também como rota para escoamento de droga. Vocês têm problema disso no Porto de Paranaguá. E nós vamos ter que atuar de maneira muito enfática nisso. Tocando essas medidas que eu falei aqui, nós conseguimos rapidamente alterar o número de homicídios, roubos e furtos no Brasil. Que é uma coisa que o brasileiro sente demais e que precisa ser resolvido no meu primeiro ano de mandato. Perfeito. Então, Renan, agora eu queria saber de uma outra proposta sua, né? Agora pautamos infraestrutura, logística e segurança pública, mas tem uma das suas propostas também por parte do Partido Missão, que é voltado à fusão entre cidades, né? Eu fiquei um pouco curiosa, porque aqui nos Campos Gerais temos cidades pequenas, mas que são cidades que produzem muito e muita riqueza. Até onde cabe essa proposta e de que forma ela será aplicada? A regra é muito clara. Se um município que tenha 2.000 habitantes é autossustentável, ele pode se emancipar e ter a sua autonomia para manter suas características culturais. Agora, se um município não é autossustentável e ele é bancado com a elite política dele por outros municípios e estados do Brasil, ele vai ter que se fundir com os outros. Porque não faz sentido você criar uma cidade para ser sustentada pelos outros. É que nem eu falei, vou sair da casa da minha mãe, vou morar sozinho, mas minha mãe vai me bancar. Aí eu não saí da casa da minha mãe. Eu tenho que ficar lá compartilhando o custo com a minha mãe, porque esse é o correto. Não é correto a pessoa ou aquela cidade se emancipar, jogar a conta para a União e a União ficar pagando lá o salário do prefeito, do vereador, secretário, dos apaniguados, das famílias que eles colocam ali. Então, se você tem municípios que são autossustentáveis, a gente tem que respeitar a autonomia deles. Isso aqui não é sobre não gostar de municípios pequenos. Eu adoro municípios pequenos. Isso aqui é sobre, na prática, não gostar de famílias vagabundas que administram esses municípios para sugar o dinheiro, na verdade, de outros municípios do Brasil. Eu vou dar um exemplo. A maior parte, mais de 70% das cidades, mais de 80% na verdade das cidades da região nordeste do Brasil não são sustentáveis. E tem muitas microcidades de 3, 5, 6 mil habitantes. Na prática, aquelas cidades são bancadas por cidades como Ponta Grossa, que são cidades produtivas, que geram arrecadação. Então, você não pode jogar o peso de uma cidade que não está sendo produtiva numa cidade que está sendo produtiva, eu estou punindo. E é por isso que hoje uma pessoa aqui em Ponta Grossa vai comprar algo e fala, nossa, tá caro. É lógico, o imposto é alto para isso. Então a gente tem que diminuir o número de cidades. Isso é muito mais racional. A outra coisa também que tem que ficar clara, a cidade não apenas tem que diminuir, uma cidade tem que ser bem administrada. Hoje, a maior parte dos prefeitos está pouco se lixando, está entregando segurança, educação, está entregando saneamento básico. E nos lugares mais pobres, porque existe também essa coisa, quanto menor o município em geral, mais pobre ele é. Eles compram o voto da população e a população vende o voto. Então a população nem sabe avaliar o cara. Então na prática, a gente vai aplicar penas muito duras para prefeitos que não conseguem cumprir suas metas. Metas de segurança, saneamento, educação. Se ele não cumprir a meta, ele perde os direitos políticos e não concorre por 8 anos. Aí você vai ver todo mundo pular. O município vai ser maior, a gente vai economizar mais dinheiro e ainda vai cobrar deles a execução dessas tarefas. Vocês vão executar a tarefa pelo direito político e você vai começar a ver a política começando a melhorar nos municípios do Brasil. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para quem precisa ver para a missão alcançar a dinastia.